Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui para gravar mais um testemunho no podcast Tempo que Cura. Obrigado pela tua presença, obrigado também por ter assistido os outros podcasts, agradeço, que Deus abençoe. Estou aqui com a irmã Cleide hoje, que é a nossa convidada, e vai contar o testemunho dela. Um pouco do testemunho, porque se fosse contar todo o testemunho, eu acho que seria uma semana, né, irmã? Seria, ser grande, grande testemunho da minha vida. Glória a Deus. Se Bom, apresente, minha irmã. olá, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor a todo mundo. E eu me chamo Cleide e eu vim de Belém, nasci em Belém, mas morei sempre em Macapá e hoje em dia moro aqui na França com a minha família, né? Vou contar só um pouco do meu testemunho até eu chegar na Guiana Francesa, né? Da minha infância, eu vou contar um pouco da minha infância, porque como a irmã disse, é longo, um testemunho muito longo. A minha vida, na verdade, foi só um testemunho, né? É, Até hoje a minha vida é um testemunho, amém. e o que eu tenho a dizer para vocês é que tudo que se passa na vida da gente, batalhas, eu digo assim, quando a gente passa o sofrimento da vida da gente, nós não temos que deixar nada nos abalar, né? Porque Amém. tudo que eu já passei na minha vida, se eu deixasse a tristeza, tudo que fizeram para mim, a maldade que fizeram, e se eu fosse deixar isso me abalar, hoje em dia eu não estaria onde eu estou, né? Aham. Sempre eu fui, desde criança, sempre fui muito positiva Amém. naquilo que eu quero, naquilo que eu sonho, almejo para minha vida. E quando criança, eu sofri muito, sabe, irmã? Foi a minha mãe, bom, eu depois que eu encontrei minha mãe, ela contou a história dela, né? Porque Sim. quando eu era criança, falaram que a minha mãe me abandonou quando criança, né? Que ela veio e me deixou na casa de uma, antes falava madrinha de fogueira, né? Ah, Fala madrinha de fogueira e e o que seria madrinha de Ma fogueira? madrinha de fogueira é quando tem aquelas coisas de festa de São João, Ah, aí tem eles fazem aquela fogueira grande e sim. tudo, e aí eles passam na fogueira, assim, aí eles dizem: "Ah, tu é madrinha, Ah, tudo, tua eu nunca afilhada", tinha e visto né, isso. pois é, mas lá no Brasil a gente lá Ah, no povo do interior, né. aham. E são poucas coisas que eu me lembro, tem coisas que eu me lembro, assim, de criança, são essas coisas, essa parte da minha vida eu me lembro. E eu me lembro até o dia que eu cheguei na casa dessa mulher, não me lembro o nome dela, Sim. porque eu era muito pequena ainda, e aí eu cheguei lá e minha mãe falou, eu lembro que a minha mãe falou assim: "Fica aqui que eu vou só ali e já volto". Uhum. E aí eu fiquei lá com ela, tudo, a casa dela é grande, uma casa ampla, uma um corredor grande de madeira, assim, uma casa bem bonita, né. Sim. E aí passei o dia inteiro, quando foi, assim, no final do dia, a mulher chega para mim e fala assim: "Olha, a tua mãe, ela não vai mais voltar, tua mãe foi embora para Rio Preto". Nossa. Aí eu falei assim: "Rio Preto?". Aí eu era criança, não entendi, corri no corredor e me escondi debaixo de uma mesa grande, parecida assim com essa, Sim. e chorei, 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 chorei. Bom, eu só sei que no outro dia, eu me quando a gente se acordou, quando eu me acordei, assim, já ela me chamando com uma sacolinha, e o marido dela também, e aí a gente deu um tchau pro filho dela, que o filho dela já era grande, e a Ah, gente saiu, fomos pra beira, pegamos o barco, e daí, eu me lembro que a gente chegou em Macapá, né, que foi aonde a gente foi para Macapá, hum. e lá eles pegaram uma casa numa invasão. Invasão é onde as pessoas invadem o terreno Sim. para construir casa, tudo. E aí a gente ficou lá, tudo, ficamos lá, ele fez a casa, que ele era carpinteiro, pedreiro, Uhum. e construiu a casa, tudo, só que ele gostava muito de mim, me tinham como uma filha Sim. mesmo, sabe. Bom, e aí se passou o tempo, aí a mulher começou a me bater, ele ia trabalhar, e aí quando ele saía ela me batia muito, ela sabe, me maltratava mesmo. Eu não sei se ele pelo fato de que ele me tratava como uma filha, porque ele não Sim. tinha filhos, é ela que tinha o filho. Uhum. Eu não sei se era esse o fato dela ter raiva de mim, mas eu sei que ela me batia muito, me espancava muito, e quando ele chegava, eu tinha marca pelo corpo, ele perguntava: "O que foi isso?". Hum. Aí eu falei assim: "Ah, eu caí".
porque ela falava para mim: "Se eu contasse para ele, ela ia me bater mais". Hum. E aí eu tinha medo dela. E um dia a gente estava a gente saiu para trabalhar e eu me acordei com ela e a gente estava na varanda, tipo assim, onde tem tem a caixa d'água no quintal, né. E aí ela falou assim: "Olha, vem cá ver isso aqui, vem cá ver. Isso aqui é um sapo?". Aí eu olhei, quando eu fui meter a mão para pegar, né, ela me deu cortou meu braço aqui com teçado. Eu tenho até hoje aqui essa marca. Meu E aí eu Deus. saí com o meu braço, sangrando, saí e comecei a chorar, gritei. E, bom, e aí depois, quando foi mais tarde, meu pai que eu chamava de pai para ele, chegou, né, e ele falou: "O que foi isso, minha filha?". Eu falei: "Nada não, pai, isso aqui foi eu caí, me bati". Nossa. E aí ele falou, aí ele já começou a perceber, a Desconfiar. desconfiar, já começou a entender que tinha algo errado, né. Uhum. E aí ele pegou ele no outro dia ele ia sair para trabalhar, ele fingiu que ia trabalhar e se escondeu embaixo da casa. Hum. Aí quando ela começou a gritar, me bater, tudinho, mas não batia por nada, assim, por nada, sabe. Nossa, é o próprio inimigo É, usando. próprio inimigo, Nossa. é o satanás tudinho, purinho, como diz o. Pois. E aí eu peguei, e aí eu comecei a chorar, 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 né. Aí ele saiu de lá. Aí quando ele viu, ele pegou ela, foi levou pra dentro do quarto e bateu nela, tudo. Aí ele pegou só uma sacolinha de roupa minha: "Bora embora pra casa da minha irmã". E foi lá em Macapá, já isso a gente foi para morar nas Pedrinhas, que era Hum. um outro bairro um pouquinho longe da casa dele. E lá a gente ficou ali com ele, ficamos um tempo lá com ela. E aí foi quando ele começou a trabalhar no garimpo, que o esposo dela trabalhava no garimpo. E aí ele falou assim: "Então bora comigo pro garimpo". E ele me tratava muito bem, como uma filha, sabe, é Sim, muito assim, o que eu me lembro, a lembrança que eu tenho dele é que ele foi sempre um pai, assim, maravilhoso, sabe, um pai presente, e sempre esteve ali comigo, quando ele estava do meu lado, sempre nunca deixava ninguém me bater, sempre sim. estava me protegendo, né, como um pai, né. E aí ele saiu para ir para o garimpo, para trabalhar no garimpo, e ficou só eu com a irmã dele e a filha, que ela chamava Samara, a filha dela, Hum. me tratava super bem, tudo. E aí quando ele vinha, ele trazia ouro, trazia dinheiro, Sim. pagava ela, comprava as coisas para mim, para a filha dela. Uhum. Era uma coisa, assim, bem, assim, amorosa de se ver, né. Sim. E ela também me tratava super bem, tudo. E aí ele veio a primeira vez, aí tá bom, veio a segunda vez, aí ele encontrou uma moça, uma senhora que era da igreja onde ela congregava, porque ela era evangélica, Hum. e aí ele conheceu essa senhora, que era chamava Socorro. E aí quando ele ia para o garimpo, aí eu ficava com ela na casa dela, ficava na casa da minha Sim. tia. E aí assim foi, ela me tratava super bem e tudo. E aí quando ele veio da outra vez que ele veio e terminou com ela, com essa moça. Ah. E aí ele voltou para o garimpo, quando ele voltou para o garimpo da outra vez que ele veio, já veio com outra mulher. Aí ele veio com essa mulher, Hum. né, e aí disse que Espera, ela quando ele chegou num garimpo, ele encontrou uma pessoa foi, que foi. tinha uma filha e que Não, essa não, ela não tinha filha, ah. essa daí era uma outra pessoa, Ah. já que já tinha deixado a Socorro para ficar com essa outra aí, que eu não sei se ela tinha filho ou não, não sei. Ah. Eu sei que ela tinha um ex-namorado, Hum. ele veio com ela, apresentou, todo feliz, tudo e tal. Bom, lá ele voltou para o garimpo, e quando ele voltou, mataram ele, foi o ex-namorado Ai, dela que meu matou ele, Deus. deu 7 facadas nele, né. Oh. E aí nisso chegou a notícia na casa dessa minha tia, né, que é a irmã dele que tinha filha. Sim. E aí eu falei assim, aí bom, eu fui atrás dele, corri, não estava, aí eu escutei a menina falando, né, falou assim: "Manda ela sair que eu tenho que te falar um negócio". Aí eu fui para lá, Ah. para dentro, mas eu escutei, ele falou assim: "Olha, sinto muito em te informar, mas o seu pai, o seu irmão, mataram ele no garimpo". Nossa. Ai, foi um desespero, tudo, mas e agora como é que vai ser? Como é que eu vou falar para ela, tudo. E eu sei que eu escutei aquilo, aí eu me escondi debaixo da cama, chorei, chorei muito, 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 muito. Até me emociono, né, porque Imagino. e aí
Bom, primeiro já Imagino. e daí para frente, a minha vida se transformou no inferno. Como ela não tinha mais os recursos, né, que ele dava para ela, tudo que ele dava para ela, e aí depois teve o enterro, tudo, eles não me levaram, e aí acabou, passou-se um tempo, aí ela começou a me maltratar, aí começou Obrigada, amor. a me bater, começou a maltratar de mim, né, Sim. e e aí como a filha dela se chamava Samara, Hum. e eu me chamava Cleidivana, ela falou assim: "Agora a partir de hoje teu nome vai ser Samara, Safira". Safira porque para o nome da filha dela Samara e Safira, né. Ah. E e aí irmã, eu sei que essa mulher, ela foi, assim, enviada pelo capeta que eu digo. Imagino. E e aí ela começou a me bater, a filha dela não podia brincar com os brinquedos da filha dela que ela vinha aí: "Mãe!". Aí ela vinha, não queria nem saber, me batia, sabe, qualquer coisinha que eu fizesse pra filha dela, ela chorasse e ela vinha e me batia, entendeu. Não podia fazer nada que ela vinha e me batia, aí eu saía correndo, assim, porque antigamente, né, a gente tinha o banheiro, ele era assim lá no fundo do quintal, né. Eu não sei Uhum. se você passou por Sim, isso, já e aí também. era aquelas coisas que a gente entrava e sentava, não tinha esse negócio de descarga, essas coisas não tinha não. E e aí eu ia para o ba aí eu saía correndo naquela coisa e quando eu virava, ela jogava lata de leite ninho, batia na minha cabeça e o sangue Nossa. escorria. E várias vezes ela fez isso, aí os vizinhos começaram a denunciar para o conselho tutelar, e o Sim. conselho tutelar vinha e ela chorava, falava que não era, tudo e tal, e acreditavam nela, né. Uhum. Bom, e aí, foi muitos anos, assim, de sofrimento, eu fugia dela, eu fugia para mim me esconder na casa dos vizinhos, e eu passava, assim, semanas, quando ela me achava, ela vinha me buscar, e era aquela coisa era horrível, né. E aí teve um dia que eu fugi, que ela me bateu tanto que ela pegou, fio elétrico, aqueles fio grosso, ela virou e começou a me bater, me batia, me batia, me batia. E aí eu gritava e ela colocava hino, ela tinha uma caixa de som grande assim, ela colocava o hino estourando assim, e me Pra ninguém batia, ouvir. mulher, para ninguém ouvir, me batia demais, aí eu gritava, gritava, eu me jogava pelo chão e ela me batendo. Eu não me lembro do que eu fazia para ela, sabe, assim, pra ela ser tão ruim assim comigo. E aí depois eu ficava uma semana, assim, dentro de casa sem sair, porque ela não deixava, né. E aí quando foi um dia aí nesse dia ela me bateu aí foi depois que eu fugi da casa dela, e aí eu fiquei vagando na rua. E aí quando ela vinha atrás de mim, aí lá em Macapá, lá tem as pedrinhas que é a tem o rio Amazonas, aí tem os garapezinho, né, que passam, assim, pelo lado, Sim. onde passa o barco também, essas coisas. E lá tinha uma ponte grande, assim, e embaixo da ponte tinha tipo um vãozinho, assim, com coisa, e era lá que eu me escondia, que eu dormia, passava a noite. Aí eu me escondia lá embaixo dessa coisa da água, né, onde Uhum. vinha, eu me escondia, dormia lá. Na E água? não, na água não, assim, tinha tipo isso aqui, aí Sim. tinha o embaixo tinha água, mas eu dormia em cima. Eu pulava na água para entrar para lá, eu tinha que pular Ah, e tinha mais entrar uma, tipo uma isso, vai lá. É prateleirazinha isso, assim, não? uhum, velha, porque eu acho que era Ah, antiga e construíram a nova por cima. ah, ok. E eu ficava lá nesse nesse vãozinho, e eu me escondendo dela, ela vinha me procurar e eu ficava bem caladinha lá me escondendo, porque ela procurava tudo ali onde tinha Sim. lugar onde se esconder, né. Bom, e aí depois eu ia para casa dos vizinhos, me escondia, na casa dos vizinhos, tudo, porque aí chamava o conselho tutelar não vinha, o conselho Não tutelar vinha resolvia. e ela chorava e falava, fazia aquele drama e Aham. não falava, fazia nada, não fazia nada, né, como hoje em dia ainda existe ainda, Sim. que eles fecham os olhos, né, para pra Pois. esse tipo de coisa, o sofrimento, as pessoas que agride, que faz, atrocidades com crianças, Aham. né, irmã.
E, bom, resumindo, irmã, ela me achou. Aí quando ela me achou, aí eu voltei de novo para casa dela. E aí de lá ela começou a me colocar para vender, pupunha. Hum, Conhece pupunha? Não, né, é uma não. frutinha que você pega, cozinha ela e depois ela colocava no saquinho e ela falava assim mesmo para mim: Hum. "Tu vai sair para vender isso aqui, mas se tu voltar com uma dessas sacolinhas aqui, tu vai pegar porrada". Ah, Primeiro eu acordava 5 horas da manhã, aí lá no Brasil tem aquelas bicicleta cargueira, né, que é uhum. na frente tem aquela É. grande, e aí tinha um rapaz onde o marido dela ia fazer prestar serviço de vez em quando, ele tinha uma fazenda. E ele tinha leite, vacas, tudo, então Sim. eles pegavam aqueles balde grande assim de leite, aí eles pegavam para vender. Uhum. Aí ela me acordava 5 horas da manhã, como eu não estudava, ela me colocava 5 horas da manhã, aí ela pegava aquele leite, colocava na cargueira e falava assim: agora, uma na frente e uma atrás. Hum. Ela falava para mim assim: tu vai vender isso aqui, e se tu voltar com um pouquinho de leite, tu pega a porrada de mim. Minha irmã, eu saía gritando por lá: olha o leite, olha o leite. Enquanto eu não vendia tudo, eu não voltava para casa. Hum. E aí, quando eu chegava já em casa, 7 horas da manhã, umas 7, 8 horas da manhã, aí eu já vinha, ela falava assim, agora toma, que ela colocava, era um pedaço de pau, assim, com um monte de Hum. sacolinha pendurada, assim, nos preguinhos, com a pupunha. Sim. Aí ela, agora tu vai vender a pupunha. Eu ia pro centro vender as pupunhas, aí eu vendia, eu gritava, quem quer pupunha? Olha a pupunha. Meu Olha, eu Deus. voltava, tudo, e eu tava com o dinheiro, e chegava a fazer as coisas, tudo lá, e foi eu não tive uma infância, não tive infância, entendeu? Quantos anos a irmã tinha, mais ou Irmã, menos? olha, eu acho que eu tinha uns 7, 6, 7 anos, por aí Meu assim, ou Deus. 7, 8 anos, não me lembro assim, exatamente a minha idade. Eu acho, por aí assim, né? E aí eu tinha que arcar com as coisas, tinha que arcar com tudo. E me lembro uma vez assim, eu nunca, não tenho como é que lembranças boas dela. Sim. Não tenho lembranças boas, só tenho lembrança ruim dela. Uma vez eu estava lá, eu estava brincando com a filha dela e estava fazendo, não me lembro o quê, e, e aí a filha dela ficou chateada por alguma coisa que eu fiz e foi gritando, chamar a mãe dela, tudo, a mãe dela veio de lá igual o cão. Colocou o hino, quando ela colocava o hino, eu já sabia que ela ia me bater. Nossa. Pegou um pedaço de pernamanga e começou a me bater, me bater. Eu já falei pra ti, não sei o que, não faz isso com ela. E eu sempre vivia, o que eu sou toda marcada no meu corpo pelo fato de que ela me batia muito, era de pau, era de fio elétrico, tudo que Ela ela era pegava. evangélica, irmã? Ela era evangélica. Meu Irmã, era para mim Deus. odiar os evangélicos. O Sim. pessoal me dava roupa, o pessoal da igreja me dava roupa, sapato, porque eu não tinha, eu andava toda rasgada, e a filha dela toda arrumada, toda bonita, a gente ia para a igreja. E aí o povo da igreja via aquilo, né, tudinho, o povo vinha: "Ah, tá aqui, irmã, pra ela, dê a roupa pra ela". Sabe o Uhum. que ela fazia? Ela dava tudo pra filha dela. Oh, meu Aí eu andava com Deus. uma sandália de um lado, uma sandália de outro, eu tinha um sapatinho de um lado, senão apertado no meu pé que eu ia pra igreja, entendeu? E, assim, um dia aconteceu uma situação comigo que eu estava tão desesperada quando aí eu saí, assim, andando, assim, na rua. Eu saí andando na rua chorando, assim, e aí eu via era tinha a rua, porque lá tinha a rua, assim, grande, aí subia uma ladeira, assim. Irmã, eu não sei se foi uma visão ou se foi Deus mesmo que veio naquele momento, sabe, porque eu tive 2 experiências, assim, com Deus. Uma que eu estava sofrendo muito, e aí vinha um trem imenso, e nem tinha trem lá, porque, Sim. né, onde eu morava, né. E aí vinha aquele homem grande, grande assim, uma roupa branca, branca, ele me pegava assim pelo braço e me colocava dentro do trem. E aí eu via aquelas pessoas tudo de branco assim, aí ele falava assim: "Eu tô contigo". E aí eu via eu indo embora nesse trem. E aí depois como se eu já tivesse assim, lá no mesmo aí eu voltava para o mesmo lugar onde eu estava e aquilo sabe, me solarguei, como diz, eu sei Sim. como é que diz aí. E aí
outra experiência também que eu tive com Deus é que eu via o barco. Aliviava, né, a Era, tua aliviava, alma. aham. Eu aliviava minha alma, minha dor. Sim. E uma vez eu tive outra experiência, foi que eu estava eu via um barco bem grande, um barco grande assim, e ele flutuava esse barco. E aí lá dentro estava de novo esse homem, aí ele falava: "Vem, entra, vem comigo". Aí eu entrava dentro desse barco muito grande, eu flutuava assim nesse barco. Foi assim experiência assim que eu nunca me esqueço, irmã, eu era criança, mas eu nunca me esqueço dessa experiência que eu tive assim com Deus, sabe. E aí passou um tempo, né, aí voltamos de novo ao assunto da mulher, Sim. e aí quando foi um dia, aí teve o conselho tutelar que veio. E aí o conselho tutelar, acho que como teve bastante denúncia, aí eles vieram e me tiraram de lá. E aí eu fui morar num abrigo, né, um abrigo onde tem as crianças que são abandonadas pelos pais e tudo, ou que sofrem abusos, aí Sim. tinha esse local, onde abrigava as crianças, né, se chamava Ciancatuá. Hum. E era assim, tipo uma escola grande, Sim. aí com um monte de quarto, aí ficava meninas e menino para um lado. Aham. E aí eu fiquei lá, morei muitos anos nesse abrigo Ela te e levou pra lá ou não, foi o conselho tutelar que me ah, pegou, pegou. foi. E aí teve um dia que, depois de muitos anos, aí teve um dia que teve uma audiência com ela, né? Sim. E que ela queria pegar minha guarda de volta, entendeu? Que ela me queria de volta, tudo. Hum. Tá. Aí, quando foi que a minha porque as pessoas no abrigo, todos eles gostavam muito de mim. Eu sempre fui uma pessoa alegre, uma menina Sim. divertida, sabe? Nunca tinha um momento ruim para mim. Hum. Então as pessoas tinham aquele amor, as pessoas que trabalhavam no abrigo, sabe? Gostavam de mim. E, e aí eu tinha a coordenadora, que era a minha tia, que ela gostava muito de mim, então ela me tinha assim como uma filha para ela. Hum. Eu ia para casa dela passar final de semana, ou às vezes era difícil assim eu passar final de semana no abrigo. Eu passava mais final de semana na casa das pessoas, sabe? De que trabalhavam no abrigo. Sim. E aí, quando teve essa audiência, aí fomos para o fórum, daí teve essa audiência, aí teve o juiz, estava como a senhora aí o Uhum. outro ali, e estava a coordenadora aqui e ela aqui do meu lado. Irmã, eu estava com tanto medo dessa mulher que eu me Eu tremia. imagino. E aí depois aí ela falou para o juiz que ela queria pegar minha guarda, tudo. E aí o juiz perguntou para mim se eu queria. Irmã, na hora, eu, não, 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 não. E ela falou, a coordenadora falou, não, não tem condição. Vocês não estão vendo que essa criança está se tremendo de medo. Não tem condição, não pode, não, 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 não. E aí ela falou, ah, não, mas eu não fazia nada demais para ela, e sabe aquela história, né? E aí graças a Deus que o juiz disse não. Graças a Graças a Deus. Deus, irmã. E aí estava lá nesse abrigo, aí esse abrigo pegou fogo, tocaram fogo no abrigo. Meu Deus do E céu. aí, irmã, muitas crianças foram embora. E aí teve as pessoas que eu considerava meus amigos, né? Hum. Também saíram, foram embora e bora com a gente vai para a Serra do Navio, que era o interior. Hum. Casa dos meus familiares, o Ginato fica com a gente. Eu falei, embora. Criança, né? Hum. Não tinha pra onde ir Não tinha para mesmo? onde ir, vou pegar o trem. Nessa vez eu peguei o trem e fui embora com eles para a Serra do Navio. Fiquei lá um tempo, aí trabalhava na roça, tirava feijão, colhia, fazia colheita, né? E aí, quando foi o dia, eu falei que eu não queria mais ficar lá, que eu queria ir embora. Ela falou: então tu pega o trem, vamos te deixar e tu pega e vai-te embora. E fui-me embora. Voltei para a cidade de novo. E aí lá eu fiquei morando na rua por um tempo, e depois o conselho tutelar me pegou e me levou para o abrigo, me levar. Só que já era um outro, não era lá, já era um outro local, onde eles alugaram uma casa bem grande e fizeram lá o abrigo Sim. para as crianças, né? E aí eu fiquei lá muito tempo, e eu vi as crianças sendo embora, ia sendo adotada, ia embora. E aí eu ficava me perguntando por que que eu nunca, ninguém quer me adotar, por que que eu não vou, né? E aí eu fiquei pensando assim tudo, só que eu era assim a criança negra, Hum. né? E aí eu fiquei pensando assim, passou pela minha cabeça assim, poxa, eu não me pego porque eu sou diferente de pele, né? Porque só quem é adotado era criança branca.
E aí eu Mas ficava onde é que a irmã vê negra aí? não, eu digo assim, né, porque lá no Brasil a gente é Ah, uma irmã, no Brasil o sol do Brasil queima, né. Aqui a gente tá de boa, que a gente tá no frio, pois. se esconde e a gente fica até Aham. branquinha, né, claro. Aí o sol deixa de tição. Ai, meu Deus. Aí tá, né, É aí passou, verdade. passou os anos, aí quando Hum, foi um dia eu tive um sonho, aí eu sonhei que vinha uma mulher branca, num carro branco, e ela chegava lá e falava que queria me pegar para ficar com ela. hum, E eles inventaram um programa natalino, hum. que cada família, se quiser pegar uma criança para passar o Natal, o Sim. Ano Novo, na Hum. casa dela, eles podem ir. Aí tem autorização do juiz e tudo. Uhum. E aí, como eu sempre falo para a irmã que eu sempre final de semana estava na casa de um, na casa de outro, Sim. sempre estava fazendo alguma coisa com alguém, Uhum. na casa de uma família. Como eu não ni todo mundo é adotado e eu já ficava, todo mundo me conhecia, né. Aham. E aí, quando foi um dia, eu estava na casa de uma pessoa que trabalhava lá, uma funcionária, aí o telefone da casa dela tocou. Aí a mãe dela correu para atender, ela falou assim mesmo, "Arrume a Safira aí, que a gente está passando para recuperar ela, porque tem uma pessoa que vem buscar ela Hum. às 13 horas da tarde". E aí ela veio e olhou para mim assim: "Minha filha vai te arrumar que vem uma mulher te buscar, minha filha". Irmã, nesse dia foi a melhor felicidade da minha vida, porque o meu sonho era ser adotada. E só voltando aqui antes de terminar aqui, quando eu andava na rua, que eu usei droga, que eu cheirava cola, o pessoal fumava maconha e tudo e tal, agradava aquelas pessoas, eu tinha um grupo, era a família Rebouças, que era o sobrenome deles, né, era os irmãos, os 3 irmãos, tudinho, e eles me protegiam. Hum. Tinha as meninas que faziam a Sim. né, e aí ela falou assim: "Tu não bota ela para fazer nada". Aham. Eles foram assim, eu digo assim hoje, eu olhando hoje, né, eu vejo assim que Deus, ele estava em cada momento da minha vida, Tava. porque ele tinha esses 3 que me os homens, eles me guardavam, Sim. sabe, eles me guardavam, eles não deixavam eu ir com elas para fazer as coisas Uhum. erradas, entendeu. Sim. Porque às vezes eu ia, mas eu ficava dentro do táxi, Aham. tá entendendo. E eu só ficava de longe, porque eu era criança, eu era uma Sim. entendeu. E aí toda vez quando eu ia dormir tudinho, que eles iam fazer as coisas deles, eu tinha um rapaz que era tinha o supermercado Casa das Carnes, que era lá no centro da cidade, Hum. e tinha o vigia. E aí toda vez quando era para me dormir, eu vinha-me embora, dormia no canto, porque lá tinha um terreno baldio, que não tinha Sim. nada, e aí eu pegava papelão, eu me embrulhava com papelão, colocava papelão no chão, me embrulhava com papelão e ele ficava lá me vigiando, porque ele me vigiava para eu dormir, entendeu? Para não acontecer nada comigo. Sim. Ou então eu ia para tinha lá lá tinha um matagal, assim, e aí os meninos fizeram as meninas com as meninas fizeram um negócio para dormir, tipo uma cabana, assim, Uhum. para dormir. E aí a gente se juntava todo mundo e dormia ali, lá tinha droga, tinha as coisas, tudo. Eu vou lá, e aí então, quando o conselho, a polícia me pegou, que eu fiquei presa, né, eu fiquei presa lá, que o conselho tutelar veio me buscar para voltar para o abrigo, que aí foi Sim. que eu a volta para o abrigo, né, que eu voltei Uhum. para o abrigo, já estava viciada na coisa, eu já estava, sabe aquela coisa, eu Abstinência. quero, eu quero, eu quero, aí eu fugia do Uhum. abrigo, ia para a rua, e aí depois a gente roubava, era coisa de alimento para a gente comer, Sim. porque lá tinha uma casa de doações, tudinho, a gente tinha um buraco, a gente entrava lá, pegava leite, pegava as coisas para a gente comer, e quando foi um dia, eu estava 3 dias sem comer, e a gente não tinha nada, que a gente ia pedir na rua, né, Uhum. a comida para a gente comer, tudo. E aí a gente ficava sempre lá no Rio Amazonas, quando ele está seco, ele fica igual uma praia. E tem as Aham. árvores, a gente ia para lá. E aí um amigo meu foi e pegou uma melancia, desse tamanho assim. Menina, eu comi todinha essa melancia. Tanta fome que eu tava, que eu passei uns 3 dias sem comer, porque as pessoas não Meu davam comida, né. Deus. E eu comia manga quando não tinha, eu comia manga, comia muita manga, eu comia, Uhum. sabe, para me saciar a minha fome. Então, quando a pessoa Sim. jogava, assim, comida, eu ia lá e pegava e comia. E eu andava descalço, eu ia para frente do restaurante pedir comida, vigiava, reparava carro para me darem uma moedinha para mim, Sim. para mim me alimentar, sabe.
E e aí quando foi um tempo lá, quando era final de semana, vinha muita família, assim, para essa praça. Era uma praça grande, Uhum. e aí eu via aqueles pais, eu ficava sentada, assim, na beira-mar, né, eu tenho onde tipo um banco que você senta, Sim. eu ficava olhando aquilo, irmão, os pais tudinho com os filhos se divertindo, andando de patins, e aquela coisa, assim, sabe, tão, assim, feliz, assim. Uhum. E aí foi nesse momento, irmã, que eu olhei assim, virei para o céu e eu falei assim para Deus: "Deus, se o Senhor existe, eu quero uma família para cuidar de mim, para me dar amor. Eu quero uma família que eu possa ser feliz". E eu disse para Deus assim mesmo: "E eu quero que a minha mãe seja jornalista, meu pai seja advogado, e eu quero um quarto só para mim", e assim, assim, assim. Eu falei para Deus como eu queria, Sim. entendeu? Aí passou um tempo, aí foi quando a polícia me pegou, o conselho tutelar me levou de volta para o abrigo, aí eu fiquei lá tudinho. E aí eu voltei de novo, aí fizeram tratamento comigo, e aquela coisa, né, psicólogo, tudo. E aí eu tive esse sonho, né, que eu contei para a irmã. E quando foi no programa natalino, tudo que ligaram, eu estava para lá e voltei para o abrigo, tudo, eu já cheguei feliz, irmã. Cheguei lá, eu falei assim: "Tia, tia, tia, essa mulher que veio aqui é uma mulher branca, né? Num carro branco, né, tia?" E, mano, ela olhou pra mim assim, ela falou assim: "Como é que tu sabe?" Ai, meu Deus. Aí eu só falei assim pra ela: "Eu sei, tia", e saí Hã. correndo. Ela: "Vai arrumar tuas coisas". "Que coisa, irmã?" Meus Oh, meu caquinho Deus. de como diz o meu irmão, caquinho de roupa. Eu acho que umas sacolinha, eu dei uma sacolinha daquela branquinha de Sim. mercado, deu Aham. uma a minha roupa era aquilo ali. Oh, meu E Deus. eu tinha uma amiga que ela sofreu de abusos pelo pai, pelo irmão, e ela ficou meia tantã, né. Aham. E aí era eu que cuidava dela, entendeu. E ela foi adotada por Lá uma no abrigo. era. E eu queria uma família assim, porque quando ela foi adotada, o pai dela de criação era um advogado muito conhecido, Ah. entendeu. E a mãe também muito conhecida, advogado, Uhum. família de gente bacana, entendeu. Sim. E aí eu falei aí só que ela ficou morou um ano lá e depois devolveram ela. Eu não sei porquê, não me lembro porquê. E aí quem estava cuidando dela era eu, porque ela não queria estudar. E eu não Hum. podia eu comecei a estudar muito já, assim, não foi, já adolescente, porque como eu não tinha registro de nascimento, Sim. eu não ninguém sabia a data de nascimento, ninguém sabia a minha idade. E aí foram para ver a cara dentária, entendeu? O médico viu e deu, tipo Uhum. assim, tem tantos anos, Hã. entendeu? E aí eu escolhi a data de aniversário minha, porque era o aniversário da tia Zarife era 24 de maio, e aí eu escolhi 25 para perto dela, porque eu Ah, gostava muito dela, gostava, não gosto, sim. né? Ela mora em Macapá, tá uma senhora já hoje. E aí ela cuidava muito de mim, ela gostava muito de me trabalhar no abrigo também. E aí, irmã, aí eu escolhi por causa disso, né? Sim. E aí, bom, aí eu comecei a estudar, comecei a ir para a escola, comecei a fazer, isso era toda aquela época de da adolescente, né, Uhum. queria me tornar, a bam do pedaço. E eu ia para a escola e ela não ia para a escola, essa minha amiga, ela não tinha, assim, sabe, uma coisa com ela, aí eu pegava ela: Sim. "Bora para a escola". Aí bora, a gente ia andando às vezes, quando eu não tinha dinheiro para ir, tinha andando, era longe que só. E aí tinha andando para a escola, tudo, e aí foi uma pessoa, assim, que quando eu ia me embora, eu falei assim: "Poxa, agora a minha amiga". Aí eu não queria ir por causa da minha amiga, que ia ficar sozinha, quem ia cuidar dela? Nossa. E aí depois ela falou para mim: "Vai, vai". Aí eu peguei assim: "Então vai, eu venho te buscar". E aí eu fui, aí ela chegou, essa senhora que é a Márcia, né, Márcia Correia, minha mãe de criação, uma mulher muito conhecida lá no estado do Amapá, a família dela inteira muito conhecida, o pai dela era um dos jornalistas mais conhecidos que tinha no estado do Amapá e muito respeitado. Hum. Família de advogados, empresários, Sim. entendeu. E e aí ela chegou lá e falou assim, "Eu vim buscar aqui uma criança", entendeu. Ela falou assim mesmo, eu vim buscar quando ela foi lá, Hum. antes de eu estar lá, ela falou que ela tinha vindo buscar uma criança negra, uma moça, uma criança entre 11 e 13 anos, que ela queria uma criança entre 11 e 12, 13 anos, menina e negra. E Olha. a única que estava lá era eu.
Como Deus é, irmã. Deus, deu a visão a você e também deu a ela, Deu a ela, com certeza, deu a ela, com irmã. certeza. Eu fico aí eu depois aí hoje em dia, irmã, quando eu paro para pensar, uma vez eu estava dentro do meu carro indo para Toulouse, e aí eu fiquei pensando assim na graça de Deus. Falei: "Meu Deus, hoje eu estou aqui na França, quem diria, irmã, eu, aquela meninazinha de rua que sofreu, usou droga, tudo, onde eu estou hoje". É. E aí, irmã, ela pegou, aí ela veio me pegou, né, falou assim, aí eu cheguei lá e fui logo correndo para dar um abraço nela, e eu sou dessas. Vou perder a oportunidade. Aí corri, abracei ela, ela me abraçou e foi uma coisa assim, uma conexão. Aham. E aí ela foi, aí a senhora, a minha tia, coordenadora lá do abrigo, minha madrinha também, minha madrinha Uhum. que eu fiz catecismo, fez tudo, então ela foi Hã, minha madrinha da igreja católica. sim. Aí ela falou assim: "Ah, você tem os documentos do juiz?" Aí ela: "Não, não tenho". "Ah, então infelizmente você não vai poder levar ela". Ah, irmã, pra que que ela falou isso? Ai, meu Deus. Irmã, eu chorei, me joguei no chão, falei: "A senhora não vai fazer isso comigo". Meu Deus. Porque antes dela, teve uma família que veio me adotar, só que a família era dos Estados Unidos, Ah, e ela não permitiu que eu fosse. E aí eu fiquei chateada com ela, porque eu queria ir embora com essa família, a sim. família de americanos, Aham. entendeu? Eu estava atrás de uma menina, assim, para adotar. Então, não sei o que foi que deu nela, não sei se foi Deus, né, irmã? É Deus, é É Deus, Deus. tudo na vida da gente, irmã, É, é o propósito, com é Deus. certeza. E aí eu falei: "A senhora não vai fazer isso comigo, tia, por favor, deixa eu ir com ela, tia". Aí ela olhou assim com aquela calma, porque ela sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquila, até a maneira Uhum. de falar, ela sempre foi muito assim, Sim. sabe, passa aquela paz para você. Aham. Aí ela falou assim: "Olha, eu trabalho junto com o governador do estado do Amapá, o Capiberibe. Se você confiar em mim, eu vou no juiz, pego com ele, que você é meu amigo, e trago para você mais tarde o papel, o documento". Aí ela olhou assim, aí ela falou: "Ah, tá bom, tudo bem". Aí deixou eu ir. Ah, fui-me embora feliz da vida, menina. Entrei no carro, que eu me lembro até o carro que era um Astra. Hã. Entrei no Branco. branco, Glória a Deus. irmã, entrei, fui-me embora, cheguei na casa dela, irmã, uma casa enorme, grande, igual essa sua casa grande aqui. Uhum. Uma casa grande, irmã, sala grande, biblioteca, era 4 5 quartos. E aí tinha a filha dela que estava dormindo, que é a Juliana, né, que era a mais velha, ela Hum. tinha 12 anos, 13 anos, não me lembro. E eu tinha quase a idade dela, que era só mais nova. E aí tinha a Janaína, que era a caçula, tinha 3 anos. E aí quando ela veio toda assim, sabe. Aí ela veio e me mostrou a casa, me apresentou a casa, né, aí me apresentou o pai dela, que é o jornalista, Sim. e ele me apresentou a casa, tudo, e falou: "Olha, aqui vai ser seu quarto". E aí foi tudo aquilo que eu pedi para Deus, né. E aí teve a minha irmãzinha, que ela aí quando eu fui para a cozinha, que eu via os brinquedos dela, foi uma coisa assim que eu eu me maravilhei. Ela tinha uma Sim. casa, assim, grande, assim, na cozinha, porque a casa dela é grande. Tinha uma casa, assim, grande, com os brinquedos dentro, tudo. Eu fiquei quando eu vi aquilo, assim, eu me maravilhei, assim, sabe, de ver uma coisa assim, sabe, ela tão assim, tudo a criança tinha, entendeu? E aí foi. Aí se passou, aí o esposo dela, ele tinha sofrido um acidente muito grave, e ele tinha ido para São Paulo estudar, ele estava uns 2 anos, Hum. desculpa, porque ele tinha ido para São Paulo estudar, porque como ele era advogado, viu, Olha, quando eu pedi para Deus, pois é. advogado, pois é, ele perdeu a memória, ele teve que Ah. ir refazer estudo, tudo de Hum. advocacia e tal, e ele vinha chegar para vir para o Natal, Sim. só que ele já vinha de vez. E aí ela é jornalista, né, o meu avô de criação jornalista e Hum. ele advogado. Olha que bênção. E a minha avó de criação também advogada, muito conhecida. Sim. Então tudo que eu pedi para Deus, irmã, é engraçado, é uma coisa simples assim que a gente olha assim para o céu e diz assim: "Ó Senhor, eu quero isso, 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 isso". Aham.
E Deus Ele é ele fiel, atende o nosso pedido. ele é Que seja fiel. sincero, e que É, seja do seu coração, e que você tendo fé, Deus com escuta, certeza. né, porque a Bíblia diz que Deus olha o nosso coração, né. É, Ele conhece, ele sonda o nosso ele sonda o coração. nosso coração. Então, Deus sondou meu coração naquele momento, ele viu o que eu estava necessitando, né, porque ele diz também na Bíblia que ele escuta quando a gente necessita aquilo que você necessita. Então Deus me deu aquilo que eu necessitava. Irmão, foi assim, muito, muito assim, gratificante para mim. E meu primeiro Natal que eu passei assim, de verdade, porque eu nunca tive Natal. Ganhei tanto presente. Meu sonho era ter um patins, e eu ganhei um patins, ela Olha, me deu. A família toda reunida, sabe, todo mundo rindo, porque eles são muito unidos, sabe, eles. sim, E aquela coisa assim, tão boa, sabe, irmã, tão gostosa de se ver. E aí passou o Natal, era para ela me devolver depois do Natal para o abrigo. Aí ela sentou comigo na mesa, ela falou assim, ela e o marido dela: "Minha filha, você quer ficar o ano novo?" Eu falei: "Quero, tia, quero". Aí ela falou: "Tá bom, então vamos passar o ano novo". Aí fomos passar o ano novo, passei o ano novo, tudo. Aí depois do ano novo, aí eu passei mais um tempo lá, e depois aí ela sentou comigo de novo na mesa, porque ela sempre foi assim, irmã, ela nunca batia. sim. Ela sempre sentava na mesa e E conversava. conversar. E aí ela sentou, conversou com o marido dela, sentaram na mesa comigo, conversou e perguntou para mim: "Nós estamos pensando em adotar você. Você quer ser adotada?" Menina, Nossa, que meu pergunta! Deus, meu Deus. Mulher, na hora eu disse: "Tia, claro que eu quero, Nossa. tia". Aí eu abracei ela e: "Ai, tia, eu quero, eu quero". E aí passamos pela frente do juiz, o juiz perguntou para mim, eu falei que Aham. sim, foi, foi. E daí para frente a minha vida mudou. Ai, A que minha vida bênção. mudou, aí eu, assim, ela nunca teve assim, como é que diz assim, diferenças entre os filhos. Sim, O que a filha dela tinha, eu tinha, o que ela fazia, eu fazia, e sim. sempre foi assim, irmã. Só que eu fui assim, eu já falo assim para ela, eu agradeço muito assim a ela por ela ter tido paciência comigo na minha adolescência, porque, nossa, eu aprontava, irmã, e ela vinha e sentava comigo na mesa e conversava comigo, você tá de castigo. E o que eu mais gostava de fazer era vôlei, e Hum, ela cortou o vôlei. eita. Irmã, foi assim, me colocou para fazer inglês, me colocou para Uhum. estudar, sabe, em escola boa, sabe, me educou, Sim. me colocou numa escola onde eu ia aprender a falar direito, Uhum. entendeu? Então foi essas coisas assim, eu fui uma criança, depois, uma criança assim, né, depois da minha adolescência, eu fui muito feliz assim na casa dela, foi muito assim, sabe, é, é, eu digo assim, ela agora que eu saí na revista, quando eu, poxa, nem trouxe a revista para me mostrar, olha, Nossa, que era pra ter pena, gente, eu não trago, trouxe a é. revista. Era pra ter Saí na revista Ritmia, né, aí eu escrevi um sim. pouco da minha história na revista Ritmia, eh, e aí eu mostrei para ela, né, nossa, minhas irmãs ficaram super felizes e Nossa. postaram postou no Réseaux Sociaux, que, contando, vendo, sabe, o que eu passei tudo, e elas falaram assim que foi assim, quando eu entrei para a vida delas, para a casa delas, teve uma mudança, porque ela disse para mim sempre que eu trouxe felicidade para a casa dela, que eu trouxe muita felicidade, sabe, que irmã, o tempo todo eu vivia rindo. O meu avô falava assim: "Essa menina vive rindo, por que que ela vive rindo?" Aí eu: "Não sei, vô, não sei", eu já, sabe, não sei. E aí eu vivia rindo, vivia contente, eu vivia alegre, então a minha felicidade, a minha risada contagiava, entendeu, Sim. a casa, e sempre foi assim, eu me sentia muito feliz, as minhas irmãs, nossa, eu tenho as minhas irmãs como minhas irmãs, não é de coração, para mim é irmã de sangue, sabe. Sim. Até hoje eu amo demais as minhas irmãs, eu amo a minha mãe que me cuidou, criou de mim, mais que eu esteja distante, Sim. e sempre, sabe, me apoia até hoje, sabe, é uma pessoa que eu sou muito, muito irmã, muito grata a ela, sabe, a família dela, por nunca ter me abandonado, porque na minha adolescência eu aprontei muito, nossa, eu aprontava demais. E aí ela teve sempre paciência, conversava comigo, falava o que era Mas certo, o que era errado. o lindo do agir do Senhor é justamente nisso, né? Porque, tipo, você veio de uma infância sofrida, Uhum, né?
andou na rua, conheceu, vamos dizer, as malícias da rua, Uhum, né. uhum. E aí essa família te acolheu e mesmo você aprontando, como você disse, não te abandonou, Não. né. Porque poderia muito bem: "Olha, você quer seguir sua vida? Já não Segue vem, sua vida. né, não vem nem mais na minha casa, porque se não for da minha maneira", É verdade. né, É, poderia ter te abandonado, mas não, mas não, pelo contrário, te foi acolheu. paciente. É o agir de Deus mesmo. Deus nunca vai nos dar um fardo que a gente não possa suportar, minha irmã. Isso é verdade, minha irmã, isso é verdade, e eu tenho isso para minha vida que nenhum fardo que Deus dá é leve, né, Não, não é nenhum mesmo, fardo que Ele dá é leve, não é então, mesmo. e se você continuar no caminho certo do Senhor, sabe, continuar eu fui conhecer o evangelho depois de adulta já, Sim. entendeu, fui conhecer, assim, de verdade, eu já conhecia quando criança, mas, tantas coisas que Mas conheceu aconteceu, vai lá, do do lado lado do lado ruim do ruim, evangelho, né, né, o porque nem lado todo mundo que ruim. está dentro da igreja Não, é o que é, né, justamente, sim, nem todo mundo que está com lá é o certeza. verdadeiro cristão. Mas o próprio Deus fala, né: "É necessário que o trigo cresça junto com o Com joio. joio", né, e no Uhum. momento certo ele vai mandar o vento para Vai. retirar. É. E graças a Deus, minha irmã, que você não colocou isso na sua cabeça, na sua mente, de que Uhum. cristã é coisa ruim, É, né. é, Graças a e Deus. não, eu não coloquei assim, eu fui, assim, para o evangelho, assim, não sei como foi, eu fui devagar, fui devagar, fui devagar. E hoje em dia, irmã, eu sempre digo para Deus: "Senhor, o que eu construí hoje, o que eu tenho hoje na minha vida, não foi o homem que me deu, eu sempre digo que foi Deus que É, me com deu. certeza. Aonde eu cheguei hoje, aonde eu estou hoje, né, foi Deus que me deu tudo. Então a minha gratidão sempre vai ser para Deus, nunca para o homem, para Deus. Eu sim, eu sou grata à minha mãe de criação, sou grata à família dela, sou grata às pessoas que me ajudam, sou grata a eles todos, mas a maior gratidão é para Deus. É, com Porque certeza. sem ele, irmã, nós não somos ninguém. Não, Se sem ele já é difícil, né. não. E olha que foi uma coisa muito foi coisa de Deus mesmo, porque eu estava lendo, essa semana, né, a passagem lá de Pedro, quando Deus dá uma visão a Pedro que desce um lençol Uhum. com répteis e não sei o que e tal, e Deus fala bem assim: "Mata e come". E Pedro chega para o Senhor e fala bem assim: "Não vou comer nada impuro, Senhor". Uhum. Então, e é tão bonito isso, é tão lindo que um dia antes, né, às 3 horas da tarde, Pedro teve a visão no horário sexto, né, que diz Uhum. que é meio-dia, Uhum. em Israel. Então, ele teve a visão um dia depois, porém Cornélio, que era o centurião do romano, centurião Aham. romano, e que ele era um gentil, porém orava ao Senhor, ele Uhum. tinha uma devoção a Deus, sabe. Sim. Então Cornélio teve uma visão do Senhor, um anjo veio até Cornélio e falou: "Olha, manda alguém ir lá na em Cesareia, no Jope, Uhum. e ir na casa de Simão, o curtidor, que tem lá um Simão de sobrenome Pedro, e manda ele vir Já aqui". pensou? Olha só. E como naquela época os gentios não podiam se misturar, os Misturar. judeus não se Aham. podiam se misturar com os gentios, né. E para você ver que as coisas de Deus é linda, que ele deu a visão a Cornélio antes, Cornélio pegou e mandou o no caminho Deus já estava preparando Pedro. Não é Olha que isso? coisa linda! Olha que E coisa aí linda. Pedro vai lá, e a Bíblia vai nos dizer que foram salvos ele e a casa dele, quem estava ali, o Viu? Espírito Santo desceu ali naquele Glória a lugar, Deus. né. Então Deus, ele é maravilhoso, eu costumo dizer que ele não faz nada em coincidência, nada tem É coincidência, verdade. ele faz é de propósito, Uhum. né, ele tem um propósito para tudo. É. Então, lógico que ninguém quer sofrer, ninguém talvez, minha irmã, se Deus chegasse para você e falasse assim: "Olha, Crede, o que eu tenho para você é tão grande, você vai sair numa revista e tudo", você ia ficar maravilhada. Só que e o processo? Hum. Porque, né? Ninguém vê o processo, só Não, vê quando você tá lá, ela não. tá lá em cima, ela tá,
Não, o Não. processo foi muito dolorido. Já pensou se Deus chegasse para Abraão e falasse assim: vai, saia da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei, e falasse com ele: ó, você vai para Canaã. Será que ele queria ir? Talvez não. Por quê? Porque o pai dele já tinha visão de Canaã. Uhum, Só que o pai dele morreu no meio do caminho. Ele já ia colocar na mente: poxa, meu pai queria ir para lá. Eu acho que. Então Deus não avisou. Então há caminhos que o Senhor vai nos guiar, que uhum, vamos passar por um com processo, certeza. né. Eu costumo dizer o quê? Não olhe para a direita nem para a esquerda, continue olhando para o alvo, porque o alvo é Cristo, É. né, porque se a gente olhar, minha irmã, para o lado, a gente não vai para Não, lugar não vai nenhum. para lugar nenhum, não vai, Não, não avança. E bom, esse é um pouco do meu testemunho, né, que outros e um outros e pouco, né, outros, com um certeza. pedacinho do iceberg. Ah, quem sabe a irmã não vem aqui contar a parte 2 do seu Pois é, né. testemunho. Glória a Deus, Quem quiser escutar o parte 2 do testemunho, é só glória escrever a nos Deus. comentários aí e falar que quer a Justamente. parte 2 daqui dos testemunhos, Isso, né. Quem quiser a isso, parte 2 aí pode botar isso. aí "eu quero a parte 2" aí, vamos estar aqui presente. Glória a E eu Deus. quero dizer aqui para os irmãos, para as pessoas que estão assistindo aqui o podcast da irmã, continue dando essa força para a irmã e Amém, dizer que Deus ele é o caminho, ele é o amém, caminho, ele é a verdade, ele é a vida amém, e nunca desiste dos seus sonhos, nunca desiste amém, dos seus sonhos, nunca desista daquilo que Deus já falou para você que você vai conseguir. amém, Nunca pense que o caminho é árduo, que é difícil, que tudo pode dar errado. Nunca pense isso não, pense sempre no positivo, sempre palavras positivas para a sua vida, palavras positivas para a sua família, para os seus amém, filhos. Sempre invista naquilo, invista em você, invista no seu sonho. Não desiste nunca, sempre coloque Deus na frente de tudo, amém, porque o sucesso é Deus. amém. Glória a Deus. Minha irmã, muito obrigada Foi com prazer. por ter vindo aqui dar seu testemunho, compartilhar conosco o seu testemunho. E que bom que Deus te colocou no lugar que você está hoje. Amém. Que Deus te Amém. abençoe, continue te Amém. Deus abençoando em abençoe nome você de também. Jesus. Foi necessário que passasse. Uhum. Talvez você falasse assim: poxa, eu passei tanta necessidade, passei por tanta luta, mas hoje olha onde você está, É, né? é verdade. E graças a Deus você é uma prova viva de que as coisas. Tem que as escolhas que a gente faz na vida, né, tem a escolha que você escolhe para o bem e a escolha que você escolhe É, para o mal, é né, verdade. você tem que ter a escolha, Uma escolha. né. E é isso, minha querida, muito obrigado também, quero lhe agradecer por ter me convidado, e eu Amém. creio que esse podcast vai fazer muito sucesso, Amém. eu tudo de bom nessa terra que há, eu desejo a você e a sua Amém. família, que Deus abençoe sua casa, sua Amém. família, seus filhos, tá. E muito obrigado por assistir Amém. esse Glória a podcast, muito Deus. obrigado mesmo, que Deus Amém. abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. O testemunho aqui no podcast Tempo que Cura é justamente isso, é compartilhar com vocês as experiências, né? Talvez você esteja passando por isso, por essa Uhum. situação a qual a irmã passou. Mas eu creio que Deus tem algo muito melhor para você lá na frente. Continue firme com o Senhor, continue olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Tá bem? Deus abençoe e até a próxima.